gancho maravilhoso para esse tema que nós queríamos colocar para vocês, sobre a polarização do consumo e do varejo de uma maneira mais ampla. Tá? Polarização do consumo e do varejo. É um movimento bastante claro, tá? De um lado a gente tinha o varejo de valor, ou seja, aquele varejo orientado a mais por menos. E repito para vocês, tá? A gente talvez seja o mais evidente lá no Brasil, mas que também aconteceu nos Estados Unidos e globalmente, são evidências que esse tipo de player ganhou e conquistou o mercado. Do outro lado, a gente tem o varejo de experiência. É aquele varejo que entrega experiências incríveis, memoráveis, imersivas para o cliente e se diferencia através, então, desse posicionamento. O varejista, aquela operação de consumo, inclusive as marcas, tá? Que não eram nem varejo de valor e nem varejo de experiência, começaram a perder mercado para os dois lados. E começaram a definhar, e muitas delas, inclusive, saíram do mercado. Coloquei aí 3 marquinhas só para a gente exemplificar, mas são inúmeros os números, inclusive marcas do mercado brasileiro. Só está acelerando. E se ele está acelerando, ele está gerando mais complexidade para esse modelo de polarização. E é exatamente isso que nós observamos. Essa polarização de valor e experiência ela começou a ganhar novas dimensões. Uma dimensão de solução e uma dimensão de conveniência. Então, esse modelo que ficou mais complexo, a gente teve que rebatizá-lo. Né? De polarização, ele virou a multipolarização 4.0. De novo, o mundo está absolutamente mais complexo e mais difícil de decifrar e, portanto, o consumidor também tem evoluído. Autoridades em pelo menos uma daquelas vertentes que a gente mostrou para vocês. Se você não é uma autoridade naquilo, muito provavelmente você vai cair na crise do meio de novo. Agora, para você ganhar o jogo, você precisa ser autoridade em mais de uma delas. Isso aqui não é nada trivial. Porque muitas vezes os polos eles são conflitantes. Então, por exemplo, para você ser autoridade em valor, é muito difícil ou muito desafiador ser autoridade em serviços. Porque uma coisa conflita com a outra no âmbito do modelo de negócio e conveniência. Com o cuidado sempre de não cair na armadilha do pato. Alguém conhece a armadilha do pato? Conhecem, né? O pato anda, ele voa, ele nada, mas não faz nada direito. E esse é um grande desafio, porque se a gente tenta fazer tudo e não faz nada direito, a gente necessariamente vai cair na crise do meio. Então é absolutamente desafiador e, ao mesmo tempo, encantador esse momento que a gente está vivendo. Desde o consumo orientado a valor. A gente viu um monte de operações nesse sentido na NRF desse ano. A Karen já muito bem contextualizou para nós, mas estou reforçando aqui na palestra da Kantar, né? Eles trouxeram o conceito de permacrisis, né? A crise permanente. A gente entra em uma crise e sai em outra. Entra numa crise e sai com outra já engatilhada. Ou seja, o consumidor está absolutamente pressionado, com uma crise atrás da outra, pressionando a sua cabeça e o seu bolso. Obviamente, a gente sabe que isso é uma realidade absoluta no Brasil também. Corroborando com esse dado, pesquisa da Euromonitor mostrada também lá no NRF desse ano, onde mais da metade dos consumidores, em todas as gerações praticamente, estão dizendo que eles querem guardar dinheiro daqui para frente, ou pelo menos num curto espaço de tempo. 9 bilhões de dólares, crescimento de 16% contra o ano de 2021, né, pelo último fechamento. E ele falou o seguinte, olha só, o preço sempre ganha. O preço sempre ganha. E ele detalhou um pouco mais, né? O nosso objetivo é entregar produtos incríveis, com o menor preço e de forma mais conveniente possível, considerando a nossa proposta de valor. Lembre que eu comentei com vocês, né? Muitas vezes, no caso do atacarejo no Brasil, claro, o posicionamento de preço do atacarejo é preço, mas muitos deles começaram a botar serviços lá dentro. E não necessariamente essas coisas funcionam ou elas conversam. Então isso começa a ter uma deturpação do modelo de negócio que não necessariamente ela pode ser positiva. A gente tem essa loja maravilhosa que nós vimos lá da Tiffany's aqui na Quinta, acho que todos vocês tiveram a chance de ir lá, entregando experiências incríveis, seja no design da loja, seja na ambientação, seja no atendimento, seja nos produtos, realmente fazendo um excelente posicionamento daquela operação. Se vocês não tiveram, por favor, entrem lá. Óbvio que a gente teve também loja da Swarovski, que ela acabou de comentar aqui com a gente, né? Incrível reposicionamento que está sendo feito nos canais digitais e, obviamente, nos pontos físicos do varejo em 2024. Está lá a Swarovski como uma dessas marcas, mostrando que esse reposicionamento tem dado resultados bastante interessantes.
comentou aqui da Glossier, mas repito, uma loja absolutamente experiencial. Cada um dos produtos é desenhado e colocado estrategicamente para você testar, para você entender como ele funciona e os seus atributos. Isso também está dando certo. É uma empresa agora de 2 bilhões de dólares de valor de mercado, acima das marcas chinesas entrando no mercado norte-americano, com toda a sua competência em entender o consumidor, em gamificar a experiência digital. Marketing de influência de uma maneira geral, tem só no caso da Shein aqui no TikTok, tem ali em cima, vocês estão vendo, 4,5 bilhões de visualizações. Assim como, por exemplo, o Live Marketing, que só na China já representa 647 bilhões de dólares, aqui nos Estados Unidos é 32 bilhões de dólares. E aí, para encerrar esse bloco da polarização, claro que a gente trouxe a parte do grupo LVMH, um grupo de 46 bilhões de dólares, crescendo 15% contra 2022, e ele falou o seguinte para a gente, vamos dar uma olhadinha. O nosso produto, ele não é como o varejo de moda, ele não é dinâmico, ele é estático. Uma garrafa da Dom Pérignon leva 10 anos para amadurecer. Eu não consigo trazer inovação no produto. O que nós fazemos, nós inovamos elevando a experiência do consumidor. No final do dia, a forma de apresentarmos o produto expressa a sua qualidade. Maravilhoso isso, né? E mostra muito desse posicionamento das empresas orientadas à experiência. A gente teve um monte de exemplo interessante e incrível nesse sentido. Tivemos as visitas técnicas, de novo, na Pético, maravilhosa essa operação, uma empresa que está faturando os seus 6 bilhões de dólares, onde integra no mesmo ambiente, mas esse é o caso específico dessa loja, mas todos os serviços e soluções para aquele consumidor, o tal do pet parent, o pai de pet, que a gente fala tanto lá no mercado brasileiro, lembrando que no Brasil tem mais cachorros e gatos do que crianças, então belíssimo mercado para entrar. 2.000 assinantes, pagando todos os meses para acessar essa rede de clínicas veterinárias deles e que já representam 15% do faturamento da companhia, com uma margem superior à margem de varejo, recompondo o PNL da companhia. A tal da DNVB, focada também no segmento pet, mas ela não tem nenhum ponto físico. É uma empresa que fatura 11 bilhões de dólares, valor de mercado de 8 bi. O senhor esteve lá na NRF e falou o seguinte, a gente decidiu entrar no varejo, mas não com loja, a gente vai abrir clínica veterinária. Para a gente faz muito mais sentido essa conexão com o consumidor através da solução, através dos serviços. Se vocês têm filhos ou querem comprar presentes, por favor, dê um pulinho lá, na daqui, então aqui na Columbus Circles. Essa aqui é a experiência que a gente teve fazendo a visita técnica lá, mas eles estavam fazendo estava tendo um dos shows, né? Então a gente não conseguiu exatamente todos os detalhes, mas estão vendo como é incrível essa experiência. Lembrando que a Camp, ela já faz 50% do seu faturamento em serviços e em tickets desse tipo de experiência. Obviamente, eu não preciso nem comentar, com a margem muito superior à margem de vendas de produtos. Uma loja de conveniência. Estamos falando de loja de conveniência? Não, lógico que não. A gente está falando de entregar o melhor produto, o melhor serviço para o consumidor de uma forma rápida, eficiente e sem atrito. Então, quando a gente fala de conveniência, a gente está falando disso aqui, de uma visita que a gente fez ao incrível centro de distribuição da Amazon, onde, trocando ideias com vocês, foi marcante, talvez, um dos pontos altos da nossa missão aqui da NRF, que mostra claramente isso, né? Como a empresa tem se posicionado para entregar a conveniência máxima para os seus consumidores em praticamente todas as categorias de produtos e serviços, inclusive. Estamos falando